Fala pessoal, o vídeo hoje é pesado, pois nós vamos falar a realidade por trás das possessões demoníacas. No dia de hoje, devido às igrejas midiáticas, a gente vê muito caso de possessão demoníaca que é basicamente pessoa atuando, né? É sensacionalismo, é para ganhar clique, é para ganhar fiéis, é para enganar as pessoas na base do medo, e isso acaba dando uma plataforma para o diabo que nenhum cristão deveria dar. Então nós vemos igrejas literalmente forjando possessões demoníacas para poder validar o poder, né, daquele pastor ou daquele líder religioso, seja lá qual for. E isso faz com que as pessoas tirem o foco e pensem que todo caso de possessão demoníaca é sensacionalismo ou é problema psicológico, quando na verdade possessão demoníaca é um tema muito mais sério do que você imagina. Ele é o ataque mais brutal que o demônio pode fazer aos seres humanos. E no vídeo de hoje eu vou adentrar nisso e provar para você que sim, possessão demoníaca é algo real, nem sempre é problema psicológico, e os casos de possessão que a gente conhece como sendo apenas da mídia, tem algo bem mais profundo por trás. E nesse vídeo o Zeta, meu parceiro para todas as horas, vai estar me ajudando também, ajudando a explicar um pouco mais sobre esse tema que é bem extenso e bem complicado, por isso eu peço que você fique aqui até o final. Para começar, para quem diz que possessão demoníaca não existe, não faz sentido, que isso é invenção, que os casos da Bíblia são só problemas psicológicos que na época eles não conheciam, isso não é verdade, porque em todas as vezes que Jesus Cristo expulsou demônios, quando ele falou com as criaturas e as expulsou, elas sempre se dirigiram a ele, falando que elas eram demônios, que elas eram enviadas de Satanás, como por exemplo também eles reclamaram, pedindo a Jesus que ficar no inferno era ruim e que por favor que ele colocasse ele dentro daqueles porcos que se jogaram no mar, né? Então isso mostra que sim, os demônios existem e não, Jesus não estava só curando pessoas com problemas psicológicos. Ele já curou pessoas com problemas psicológicos sim na Bíblia, como por exemplo o Davi, amigo da filha de Jairo, que tinha problemas psicológicos e não conseguia se movimentar, se comunicar direito, e Jesus curou o Davi, que era um menininho que tinha um problema ali que tende a ser tido como paralisia cerebral ou algum problema semelhante a esse. Jesus foi lá e curou o menino. E isso era uma pessoa com problema psicológico. Mas não, os possuídos que Jesus curou e também, obviamente, os outros possuídos que os apóstolos, enfim, outras figuras bíblicas salvaram, né, que expulsaram os demônios de dentro, não eram pessoas que estavam com problemas psicológicos, eram problemas causados por demônios reais. E como o demônio faz isso? É óbvio que os demônios, eles não gostam de estar no inferno, porque se eles gostassem, eles não estariam perambulando por aqui, literalmente pedindo a Deus nos exorcismos que ele não os mandasse de volta para o inferno. Eles gostam de estar perturbando os seres humanos, e para eles é muito melhor estar vagando pela terra do que estarem confinados no fogo eterno. E esse ataque que o demônio faz, porque diz que ele é o ataque mais brutal, porque ele é o último ataque que o demônio faz. O diabo não quer ficar possuindo pessoas toda hora. Então, porque ele sabe que aquilo vai causar um medo, uma coisa que vai afastar as pessoas dele. Ele prefere muito mais usar outras táticas. Em um outro vídeo aqui no canal, ainda dessa série que a gente está fazendo, A Chegada, falo sobre como os dois maiores trunfos do diabo são, primeiramente, fazer com que as pessoas acreditem que ele não existe, porque basta você achar que o diabo não existe para você começar a pecar igual um maluco e assim ficar mais próximo dele. E número 2, fazer com que as pessoas deem a ele um poder que ele não tem. Por exemplo, acreditar que o diabo vai te dar riqueza, fama, sem tirar nada em troca, que você pode fazer um pacto com ele porque Deus é um bobo que no final vai te perdoar, fazendo chacota com a misericórdia divina, algo que eu já falei em outro vídeo aqui no canal, que eu vou deixar aí no card para vocês assistirem, sobre como o diabo se infiltrou na igreja e nas religiões. Com isso, né, você pode acreditar que então o diabo nunca possui ninguém. E a verdade é que sim, o demônio, né, e o diabo e os seus demônios, eles possuem sim as pessoas em último caso, e existem casos reais de possessão demoníaca, tanto que são relatados por padres, seja padres exorcistas ou não, como por exemplo a gente já viu o padre Reginaldo Manzotti, o padre Christian e outros em podcast citarem e contarem esses episódios. O demônio, ele usa da possessão como uma última maneira de atacar alguém. Ele sempre usa de 3 táticas principais. Primeira, a tentação, que todos nós, seja você uma pessoa de fé forte ou de fé fraca, você vai ser acometido, que é aquela voz te forçando a fazer algo ruim, te sugerindo fazer algo ruim. Em segundo, ele faz a influência, que é quando o diabo está mais próximo de você, então você é uma pessoa que não está com a fé muito estruturada, você está em dúvida, e ele te influencia a fazer coisas, literalmente ele vai influenciar você. E em terceiro lugar, o último, é a possessão. Para a gente poder deixar isso mais simples, você pode imaginar tipo uma casa. A influência seria alguém do lado de fora falando com você. E a possessão seria alguém que entra na sua casa e começa a falar com você. E a tentação é só alguém que deixou uma carta na sua porta falando, ligue para esse número para você encontrar não sei o que, não sei o que. Aí você pode ligar ou não, se foi tentado a ligar. Na influência a pessoa está do lado de fora ativamente falando com você, e na possessão a pessoa já entrou na sua casa, já tomou conta. Então seria mais ou menos assim as táticas que o diabo tem para se aproximar de você. E também tem a questão da obsessão. A gente escuta muito falar de espíritos obsessores, obsessão em filmes de terror, e eu vou deixar essa parte com o Zeta para ele explicar melhor para vocês. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Todas as 3 formas são incomuns, e muitas vezes podem ser confundidas com doenças psíquicas como a esquizofrenia e o distúrbio obsessivo. A psicose pode parecer uma possessão diabólica,
sendo necessário reconhecer essas patologias e saber diferenciar os disfarces malignos. Mas qual é a diferença entre possessão, obsessão e opressão? Manifestação. Ocorre quando o diabo se manifesta por meio de objetos ou por terceiros. É, por exemplo, o que chamamos de casa assombrada. Ele pode sim estar em objetos e coisas físicas. Possessão. Ocorre quando o maligno começa a ter domínio absoluto sobre o corpo da pessoa, agindo nos seus movimentos, falas e ações. É algo muito raro de acontecer, mas não é impossível. Obsessão. Pensamentos absurdos, onde a pessoa não tem condições de se libertar deles, por isso vivendo em estado de prostração e pensamentos suicidas que aparecem com frequência. Muitas vezes apresenta-se como uma dupla personalidade. Opressão. É um termo genérico, aponta uma inevitável ação do mal, quando a pessoa se encontra oprimida, com falta de ar, sufocamento, sem energia para viver. Esses eventos podem acontecer, mas é necessário um discernimento do estado em que a pessoa se encontra. Em alguns casos, juntamente com as orações de exorcismo, é de extrema importância a ajuda de especialistas como médicos psiquiátricos, com a perspicácia da diferenciação do que é espiritual ou patológico. Oração para a libertação. São muitas versões da oração de São Miguel Arcanjo, porém a mais conhecida é a poderosa oração de São Miguel Arcanjo, que, nos tempos do Papa Leão XII, era rezado depois de cada missa e ficou conhecida como o Pequeno Exorcismo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Cede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Com tudo isso que o Zeta explicou para vocês, vocês já estão mais literados no assunto, assim como o que eu falei no começo do vídeo sobre influência e tentação, vocês também estão sabendo mais sobre obsessão e possessão, graças aí ao que o Zeta explicou. E eu sei, você vai dizer, mas cadê as provas que isso acontece, coisa e tal, você só falou de Bíblia, não sei o quê. Eu quero que você me prove mesmo, você me mostre um caso de possessão demoníaca. Existem muitos casos de possessão que se você procurar pela internet você vai achar. O mais famoso deles é aquele da Emily Rose, né, o exorcismo de Emily Rose, onde muita gente julga como sendo só sensacionalismo, que a menina na verdade estava doente, tinha doenças psicológicas, mas a verdade é que ela acabou morrendo por conta da possessão, mais os problemas acometidos pelos problemas psicológicos que ela tinha. Então sim, ela tinha problemas psicológicos, mas ela também estava sendo atacada pelo diabo. E eu sei, mas não tem como provar isso, não sei o que, realmente não tem como provar isso, porque a gente não tem como filmar o diabo e fazer um podcast com ele. Mas fica claro pelo jeito como ele se comporta e pelo jeito que ela fala nos vídeos que não é só um problema psicológico. Eu não vou passar as imagens aqui porque senão o YouTube ia deixar o vídeo amarelo, mas se você colocar vídeo do exorcismo de Emily Rose, você vai ter as filmagens reais. E isso eu falo das filmagens reais, tá? Gravadas pelos padres, que tá tudo em alemão, e você vai conseguir ver as sessões de exorcismo e também ouvir os áudios. Lembrando que você vai achar em alguns comentários desses vídeos no YouTube as pessoas falando, mas você assistindo isso, você está correndo perigo e tal. E não, pessoal, você não está correndo perigo. Muitas vezes os filmes de Hollywood, eles fazem a gente dar é o que eu falei do segundo trunfo do diabo, né? Ele faz com que as pessoas acreditem que o diabo tem um poder que ele não tem. E fiquem com um medo, assim, em cima de uma coisa que ele não é. Entendeu? Então as pessoas pensam, se eu ver um filme de terror, o diabo vai entrar na minha casa. Se eu ver um não sei o que, o diabo vai... Se eu ouvir esse vídeo, que nem aqueles negócios, se você escutar esse vídeo às 3 da manhã, não sei o que, não escuta esse áudio às 3 da manhã, não assista isso, enfim. Esse tipo de coisa é sensacionalismo, tá? Isso aí não tem como você dar um poder assim, estrondoso assim pro diabo. Por que as pessoas são possuídas então, né? Se, né, ele não tem esse poder todo? As pessoas são possuídas justamente por estarem distantes de Deus e por darem margem para a entrada, né, do diabo. Então, por exemplo, se você for pegar, tem um caso que o padre Christian contou no podcast de uma garota que a família toda dela tinha uma fé boa, coisa e tal, mas a menina foi querer se juntar com os amigos que fizeram uma espécie de ritual. Ela não acreditava muito no que a família dela falava, ela também não acreditava muito no que os amigos falavam, ela estava indo só por ir, ou seja, ela é uma pessoa que não tinha muito direcionamento, então, de todo mundo ali, ela foi o alvo mais fácil. E por conta disso, ela foi possuída, essa garota teve que ser exorcizada por 2 anos. E tem casos de exorcismo que duram 5 anos, casos de exorcismo que duram 1 ano, casos de exorcismos instantâneos também, que a pessoa se converte completamente. E aí não existe mais margem para o diabo entrar. Então o que eu quero dizer com esse vídeo? O que eu quero dizer com esse vídeo é que assim como os outros vídeos da série A Chegada, que a gente está fazendo aqui no canal, o diabo ele é sim uma força real, o mal existe no mundo, a Bíblia mostra isso, outros livros também mostram isso. O diabo e as forças do mal existem nesse planeta, existem nesse mundo. É bíblico, né? É dito que vigiai, pois aquele que é seu adversário caminha como lobo faminto, né? Então ele está sempre procurando uma presa para estar atacando. E infelizmente nós somos a presa, tá? Eu sinto dizer a você, todos nós somos a presa. Então por isso é dito orar e vigiar, porque a qualquer momento você pode estar sendo acometido, sendo atacado por esse tipo de coisa. Eu já experienciei isso, de sentir ataques demoníacos em mim. Já vi pessoas próximas de mim também falarem sobre isso, sobre influência, sobre ouvir vozes, ver coisas.
Então, assim, tenha muito cuidado. E uma coisa também que eu digo, tenha cuidado com os lugares que você frequenta. Porque se você acredita assim, esse negócio não existe não, isso é bobeira, eu não tô nem aí, não sei o quê. Pare para olhar suas amizades em volta. E se você vê que tem pessoas que têm certos comportamentos, você vai começar a ligar com os meios que elas frequentam. Então você pode observar, pessoas que têm certas práticas sempre têm certos trejeitos, certas energias que elas emanam. Então você vai começar a reparar que não é tão fictício assim, esse tipo de coisa que eu estou falando. Você tem que tomar cuidado com quem você anda, porque eventualmente você vai ser levado para lugares onde você pode ser uma vítima fácil, como aquela garota que eu falei, que teve que ser exorcizada por 2 anos porque ela ficava tendo reincidências demoníacas. E bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço pela participação do Zeta nesse vídeo e peço que você se inscreva no canal se você for novo por aqui. Tem conteúdo novo todos os dias, além de lives também que eu faço aqui no YouTube, faço vídeos, faço lives, enfim, tem outros canais. Peço que você se inscreva e entre no nosso grupo do WhatsApp para você não estar perdendo nenhuma das novidades, tá? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e se cuidem.